Em Naruto, a imortalidade é um dos maiores desejos de alguns personagens, mas como sabemos, conseguir viver eternamente nunca é tão simples. Algumas dessas tentativas são bem engenhosas, outras nem tanto. Mas você já se perguntou qual é a melhor técnica de imortalidade em Naruto? E para você que não me conhece, eu me chamo Lucas Emanuel e bora trocar uma ideia sobre as 8 técnicas mais insanas de se obter a imortalidade em Naruto. E tem um personagem que se destaca muito quando o assunto é imortalidade. E claro que esse não é um ranking sobre qual técnica é melhor do que a outra, mas isso eu deixo para vocês. No final desse vídeo já comenta o seu ranking de qual dessas técnicas é a mais poderosa, hein? Mas antes disso, me fortalece com seu like e se inscreve no canal, hein? Bora pro vídeo. Técnica humana de marionete Hitokugutsu, a transformação de Sasori. Sasori, o mestre de marionetes, nos apresenta uma das formas mais trágicas de se alcançar a imortalidade, transformar o próprio corpo em uma marionete. No fundo, a ideia de Sasori era genial. Ele acreditava que a arte é eterna. Sua filosofia o levou a desenvolver um método para se libertar das limitações do corpo humano. Mas como ele chegou a essa conclusão? Desde pequeno, Sasori cresceu fascinado pela arte das marionetes ensinada por sua avó Shio. Mas após perder os seus pais na trágica guerra que estava acontecendo, ele se tornou obcecado por criar algo que nunca desaparece. E isso o levou a experimentar os próprios seres humanos, transformando ninjas mortos em marionetes, que preservavam suas habilidades e até mesmo seus jutsus. E esse claramente foi o primeiro passo para a criação de uma técnica definitiva e extremamente poderosa: converter a si mesmo em uma marionete imortal. Para isso, Sasori removeu todas as partes orgânicas do seu corpo, substituindo-as por mecanismos e estruturas de madeira altamente resistentes. Seu corpo novo lhe concedia uma série de vantagens, como por exemplo, sem órgãos vitais ou envelhecimento, Sasori se tornou imune a doenças e ao próprio tempo. Ele integrou em seu corpo lâminas, lança-chamas, dispositivos de veneno, tornando-se praticamente uma máquina mortífera de matar. Seu corpo não sentia dor, mas podia ser desmontado e remontado, de acordo com sua vontade. Ele manteve seu coração intacto dentro de um cilindro especial, permitindo que ele continuasse usando o chakra e controlando suas marionetes. No entanto, essa busca pela eternidade tinha um grande problema. Sua imortalidade dependia muito da integridade de sua marionete original, principalmente do seu núcleo. Se seu corpo fosse danificado ou destruído, ele morreria imediatamente. E foi exatamente isso que aconteceu em sua luta contra Shio e Sakura. Seu coração, o único vestígio de humanidade que restava, foi perfurado. E sem ele não havia mais volta. E isso só mostra que, por mais engenhoso que ele fosse, a sua técnica ainda não era perfeita. Técnica do culto Jashinista, a maldição de Hidan. Diferente de qualquer outro personagem na lista, Hidan não procurou a imortalidade utilizando técnicas proibidas ou outros métodos mirabolantes. Pelo que a obra dá a entender, ele conquistou sua imortalidade através da sua fé, ao se tornar um seguidor devoto do deus Jashin. Hidan recebeu um corpo imortal que não envelhece e é incapaz de morrer por ferimentos comuns. E chega a ser bizarro como essa técnica funciona, porque a gente viu o Hidan literalmente sendo dado e ainda assim ele continuava ali dialogando com todo mundo, como se nada tivesse acontecido. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. A verdadeira magia dessa imortalidade vem da maldição de Jashin, que concede a Hidan um poder único e macabro, sendo capaz de compartilhar a própria dor que ele sente com seus inimigos. Durante o ritual, Hidan realiza um movimento específico e se corta, criando uma ligação direta com o sangue de sua vítima. A partir desse ponto, qualquer dano que ele sofrer se reflete de forma fatal em quem ele escolheu como alvo. Assim, a dor e a morte de suas vítimas se tornam a própria experiência do Hidan. Pelo que a obra dá a entender, essa imortalidade tem limitações graves, como por exemplo, o Hidan não apresentou nenhuma técnica de regeneração. Se ele for ferido ou incapacitado, ele continuará a sentir dor, sendo totalmente dependente de outros para se curar ou se recompor. E no fim, essa foi a limitação que acabou o derrotando. Durante sua batalha final contra Shikamaru, Hidan foi enterrado vivo em um buraco profundo, sem a capacidade de se mover, se alimentar ou se regenerar. Nesse cenário, sua imortalidade se tornou praticamente inútil. Caminho Naraka.
o Rinnegan e a manipulação da vida e da morte. Agora chegamos a uma das habilidades mais poderosas de Naruto, o Rinnegan. Este olho lendário é um dos maiores símbolos de poder no mundo dos ninjas, sendo o poder ocular mais abrangente dentre todos, capaz de controlar tanto a vida e a morte, permitindo que seu portador tenha acesso a habilidades capazes de curar, reviver e até roubar a energia vital de outros seres. Mas dominar essa técnica não é nada fácil. Sabemos que, por exemplo, o próprio Sasuke levou muitos anos para aperfeiçoar e dominar completamente os poderes do seu Rinnegan, mas nem mesmo ele demonstrou todas essas capacidades. Conveniência do roteiro? Pode ser, mas ele não demonstrou. Sem contar que, com o Rinnegan, você se torna alvo de muitos inimigos que desejam esse poder para si. A transferência de corpo de Orochimaru, Fushi Tensei. Agora chegamos a um dos métodos mais sombrios e intrigantes. O Fushi Tensei, a técnica de transferência de alma de Orochimaru. Essa técnica é, sem dúvida, um dos truques mais perturbadores da série. Obcecado pela ideia de viver eternamente para obter todos os jutsus do mundo, Orochimaru desenvolveu um jutsu capaz de transferir sua alma de um corpo para o outro, permitindo-lhe viver por gerações, desde que encontrasse um corpo adequado para abrigar sua alma. Porém, pelo que vimos na obra, esse processo não era nada simples. Para que a transferência fosse bem sucedida, o corpo de destino precisava ser perfeito para ele, forte o suficiente para suportar sua alma e seus poderes. Caso contrário, a técnica falharia e Orochimaru correria grandes riscos. Ao longo dos anos, Orochimaru foi possuindo diversos corpos em busca de um recipiente ideal. Cada novo corpo lhe oferecia novas habilidades e formas de poder, mas nenhum era definitivo. Esse método estava longe de ser infalível, afinal, o Orochimaru dependia muito de certos receptáculos. Você se lembra que eu havia mencionado que havia um personagem que iria te surpreender? Pois é, esse personagem é ninguém menos que Orochimaru, porque se liga só. A técnica de sobrevivência de Orochimaru, Fushi Tensei. Orochimaru mais uma vez sempre um passo à frente de todos os outros. Ele não possui um, mas vários métodos de garantir sua sobrevivência. Enquanto o Fushi Tensei original transferia sua alma para um novo corpo, a versão reversa era uma espécie de backup de sua alma. Ao invés de buscar um corpo novo e ideal, Orochimaru implantava fragmentos de sua alma nos corpos de seus seguidores mais leais, criando um plano de contingência. Se ele morresse, ele podia renascer através desses seguidores. Por exemplo, quando Itachi enfrentou o Sasuke e o Sasuke acabou se esgotando naquele momento, vimos que Orochimaru acabou tomando o controle e nisso ele renasce. É basicamente assim que a técnica funciona e como Orochimaru realmente a utiliza. Pô, fala sério, é demais. Contudo, essa técnica não era infalível. Depender do corpo de outra pessoa para sua sobrevivência trazia muitos riscos. E vimos que se o Sasuke realmente não se esgotasse como realmente aconteceu, Orochimaru nunca conseguiria suprimir a sua vontade e provavelmente nunca renasceria, pelo menos não através do Sasuke. O selo amaldiçoado Juinjutsu e a sobrevivência de Orochimaru. Em sua busca incessante pela imortalidade, Orochimaru também desenvolveu um método pelo Juinjutsu. Ao espalhar esse selo entre seus seguidores, como o exemplo do Sasuke e até mesmo o Kimimaro, Orochimaru não só aumentava o poder deles, mas também garantia uma espécie de caminho de ressurreição para si. E embora seja muito parecido com o método anterior, esse método tem sim algumas peculiaridades, como por exemplo, a gente viu que o Sasuke utilizou meio que uma parte do Kabuto no selo do Juinjutsu e usou um selo reverso, fazendo com que o Orochimaru renascesse através do selo Juinjutsu da Anko. Dessa forma, o Orochimaru conseguia emergir dos seus seguidores, tornando-se praticamente indestrutível. Não importa se você vai derrotar ele em combate, ele sempre vai ressurgir como uma espécie de parasita. Esse método era mais eficiente do que o Fushi Tensei, pois o Orochimaru não precisaria buscar um corpo perfeito e poderia voltar à vida mesmo após a sua morte aparentemente definida. Mas essa técnica é ainda mais arriscada que a técnica de reversão, uma vez que o Orochimaru depende totalmente de outra pessoa para que ele realmente possa ressurgir. Claro que isso também depende da boa vontade desse seu seguidor. Se você está assistindo até aqui é porque você está curioso para saber as próximas técnicas, mas antes me fortalece com seu like, hein? Não esquece. E claro, se inscreve também no canal. A maioria das pessoas que me assistem não são inscritos aqui no canal, então pô, dá aquela moral aí, hein? Eu conto com você. Agora chegamos à técnica mais macabra e engenhosa de todas, o Giongo de Kakuzu. A técnica de costura de corações. Com essa habilidade, Kakuzu possuía uma habilidade extremamente sinistra. Ele podia roubar os corações de suas vítimas e praticamente costurá-los em si. Cada coração roubado não só dava a Kakuzu uma nova vida, mas também concedia novas habilidades, aumentando sua força e resistência.
Com 5 corações costurados em seu corpo, Kakuzu possuía teoricamente 5 vidas, tornando-se praticamente imortal. O grande truque por trás do Gihongo era que ele permitia a Kakuzu viver por séculos, se recuperando de ferimentos fatais ou até mesmo da morte. Seus corações eram pilares de sua imortalidade, e sua habilidade de tirar vidas e adquirir novos corações lhe dava um poder enorme sobre a morte. Entretanto, como toda técnica de imortalidade, essa também possui uma fraqueza. Imagina se o Kakuzu enfrentasse um oponente que literalmente conseguisse o atacar em área e em grande potência, como por exemplo Naruto na Quarta Grande Guerra Ninja. A sua imortalidade nesse cenário não serviria de nada. Se seus corações forem destruídos simultaneamente, ele não tem como sobreviver. E por último, a técnica de imortalidade dos Otsutsukis. E olha só, não vale colocar essa técnica aqui no ranking, tá? Eu quero que vocês façam um ranking com todas as técnicas que eu mencionei até agora, só que da do Kakuzu pra trás, essa aqui não conta, já que eu tô deixando ela mais como uma menção honrosa. Vimos na Quarta Grande Guerra Ninja que após o Madara obter ali, os poderes da Shinju, ele meio que alcançou a imortalidade, se auto-intitulando como um ser eterno, e vimos que realmente ele passa por algumas situações e recebe alguns golpes que normalmente ele não sobreviveria antes de absorver a Shinju. Dá pra se dizer que o Madara naquele momento, assim como Kaguya, era assim definitivamente imortal e eterno, sendo essa pra mim a técnica perfeita da imortalidade. Mas e aí, qual a sua opinião sobre todas essas técnicas? Claro, não se esquece de fazer o ranking. E se você chegou até aqui é porque você gostou bastante do conteúdo, então me fortalece aí com seu like se você ainda não deixou e claro, se inscreve no canal. Já deixa sugestões de vídeos também nos comentários e claro que eu te espero num próximo vídeo, hein? Fui!